tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a consciência retardatária dentro da parapatologia. Eu acho que não diz respeito a vocês, porque aqueles que chegam aqui atrasados é porque estavam almoçando ali. Então é questão de alguns minutos só. Às vezes é porque estava na fila do almoço. Então estão todos perdoados até o ano 3000. Não é isso? Tá certo? Agora, o que é a consciência retardatária? É a consciência, homem ou mulher, atrasada quanto a algum compromisso, marcado com hora certa, chegando após o combinado. Vocês sabem que eu dou muito valor para essas coisas, porque eu aprendi com a minha mãe a ter pontualidade. E aprendi com os amparadores a chegar antes. Então, depois da pontualidade, existe uma marcação mais inteligente, que é chegar antecipadamente para você melhorar o holopensene do local. Você se adapta melhor. Quem chega primeiro bebe água limpa. Isso aí todo mundo conhece isso. Então, é importante o estudo do tempo, da pontualidade, em relação a tudo que nós fazemos. Agora, aqui eu falo, a inconsciência multiforme, a negligência, a desídia, a incúria, a impontualidade. A impontualidade como sintoma de distúrbio mais profundo da personalidade. Às vezes, pela impontualidade, nós vemos o problema da síndrome da dispersão da pessoa. O mau hábito dos atrasos, o vício dos atrasos nos compromissos, a autodisplicência, os autodesregramentos, o autodescomprometimento, a autoobstrução, o autodesgoverno, a autopriorização, a autopostura viciosa, o autotrafarismo, o pouco caso, a hipomnésia, o elemento complicador, e por aí vai. Eu falo também no manual do postergador, que isso aqui já foi até feito mesmo, já teve gente que já fez isso. Agora, depois aqui do detalhinho, por exemplo, tem uns 20 itens, e nós falamos também na caracterologia sobre 3 categorias de consciências retardatárias. O pós-horário, pós-acidente e a pós-doença. E a gente explica aqui o que é isso. Agora, no fim, nós falamos a condição da pontualidade nos compromissos é evidência do nível de educação básica da personalidade, homem ou mulher, em qualquer cultura, soci ou contexto intrafísico. Você é pessoa pontual? Sempre foi assim? Isso aí é importante. Só na resposta a essa pergunta a gente vê como é que é a vida da pessoa em matéria de organização. Agora, esse verbete é o 1044, tem 3 páginas, tem 42 logias, e pelo meu cálculo aqui tem 9 máximo, tá certo? Ah, você colocou na fatologia aí alguma coisa, então? Agora, hein? Pois é, o meu também é 9. Eu não achei que tivesse aqui certinho, não. Tem uma porção aqui, sim. São 7 autos aí. Agora arruma aí depois aquilo que você achar para ser. Só para dar uma ideia, sempre é interessante essa enumeração para canalizar a atenção do leitor, né? Agora aqui nós temos algumas perguntas. Iniciei a TENEPS em março deste ano. Numa pergunta anterior, o senhor falou que caso o tenepsista tenha algum sonho a ser concretizado, os assediadores podem atrapalhar essa concretização. Isso se aplica aos 6 primeiros meses ou é indefinido? Não. A pessoa, quando começar a praticar a TENEPS, ela não deve ter nada stand-by, nada que esteja para ser realizado muito sério. A TENEPS, ela é monopolizadora, ela já pega a coisa para não se preocupar com outras, ela ultrapassa a situação. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, o que se passa? Nos 6 primeiros meses, quando a pessoa tem uma vida desorganizada ou ela não se preparou para a TENEPS, nos 6 primeiros meses é que acontecem os acidentes de percurso, mas são só nos 6 primeiros meses. Se ela aguentar os 6 primeiros meses, o amparador da força, ela consegue ultrapassar. Agora aqui ele fala, digo isso, pois tem alguns objetivos que
passo perto de conseguir, porém não consigo, e fico pensando se isso é em razão da TENEPS. Não, a TENEPS não tem nada a ver com isso. Você que tem que ver se esses compromissos você tem que seguir com eles ou se já chegou no ponto. Isso aí, então, a pessoa tem que estudar. E não confunda os 6 meses com as outras coisas. Se a pessoa consegue passar os 6 meses, ela ultrapassa o resto. Outra pergunta. Tem uma sobrinha que suicidou-se aos 17 anos. É difícil uma pessoa da família dessomar desse modo e os que ficaram aqui sentirem que não falharam com ela, que algo poderia ter sido feito para ajudá-la. Como posso auxiliá-la hoje? Olha, o caso todo é o seguinte, num caso desse, o ideal que você podia fazer é o seguinte, veja o que ela gostava de maneira positiva na vida. Por exemplo, ela gostava de criança, então o que você vai fazer? Procura ajudar a criança pensando nela. Aí você vai ajudar o processo dela. Outras coisas não fica pensando nela todo dia, toda hora, assim, sem mais nem menos não, que em vez de ajudar, você vai piorar. Recentemente tive a ideia de enumerar meus princípios e valores, pois minhas ações não condizem com aquilo que acredito. Porém, a distinção entre ambos não aparece de forma clara. Alguns dicionários deixam a impressão de serem a mesma coisa. Gostaria que o senhor explicasse esses dois conceitos e a aplicabilidade deles. Olha aqui. Valores é aquilo que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa, ela tem 1000 ideias, mas ela tem só, no máximo, uma dúzia de valores. Então, quais são os valores da pessoa? As afeições que ela tem. Ela gosta da mãe, ela gosta do duplista, a profissão que a pessoa tem, um patrimônio que ela já conseguiu, um pé de meia, alguma obra que ela realizou. Então, esses são os valores básicos que a pessoa tem, do ponto de vista geral. Agora, princípio é aquilo que a pessoa, a partir desses valores, da vida que ela tem, aquilo que ela conhece, o temperamento dela, ela vai arranjar princípios de cosmoética, evolutivos, prioritários, de autodiscernimento, para ela poder sair bem nessa vida. Então, veja, há coisas diferentes entre princípio e valor. Se você for olhar dicionário, você sabe, a maioria dos dicionários são cópias uns dos outros. A maioria dos dicionários. Um dicionário pequeno, geralmente, é cópia do dicionário grande. Por aí vai. Agora, a gente tem que ver como fazer a pesquisa em dicionário. Se a gente for procurar no simples da coisa, a gente não entende. De vez em quando parece ser tudo igual mesmo. Em parte você tem razão de observar isso aí. Agora, meus parabéns, que de qualquer maneira você foi olhar as coisas no dicionário. Já é um ponto sério. Que a maioria tem preguiça de consultar o dicionário. Agora, então, pensa bem nessa questão. Olha quais são os seus valores reais. E depois, quais são os princípios que você vai assumir para reciclar a sua vida. Isso é que é o ideal. São coisas diferentes, é só observar. Só mantive relações sexuais com minha atual namorada, porém ela já teve 3 outros relacionamentos. Pelas sutilezas, noto que ela ainda mantém determinadas posturas imaturas quanto à sexualidade e seduções em contextos sociais. Já conversamos várias vezes sobre isso, mas ela sempre me passa ideia de robotização ou autocorrupção quanto a essa falta de rigidez. Gosto dela e quero ajudar, mas ao mesmo tempo me assedio muito com essa recorrência e com a sensação de ser menos experiente no assunto. O que fazer? A primeira coisa é o seguinte, mostra os exemplos positivos para ela melhorar aquilo que você está achando que está errado do ponto de vista social. A mulher, quando se expõe muito do ponto de vista sexual, quase sempre ela ri à toa. Observa o nível de riso que ela apresenta perante outros homens. Essa é uma das técnicas que a gente tem para examinar o problema da mulher. Vocês estão entendendo, né? Você está olhando para mim assim, fixo, se perguntar se você está entendendo. Então, uma das coisas, a mulher ri à toa quando entra no processo de sexualidade. E se tem homem junto, e ela começa a rir sem parar com as coisas, mesmo que o marido esteja presente, é aí que pode ser que tenha alguma coisa. Isso é preciso de ver.
O caso que nós chamamos com isso é postura. Uma mulher, ela tem, do jeito que o homem também tem que ter com a mulher dele. Tem que ter uma certa dignidade, o respeito perante os outros. Porque senão como é que fica? E perante ela, e ela perante os outros. Agora, se uma pessoa faz isso e começa a fazer, daí a pouco ela está fazendo piada do marido dela na frente do marido, junto com os outros homens. Aí é divórcio, não é certo. Podemos fazer arco voltaico, chacral, numa consciência grávida com sintoma bipolar? Bolas, você tem que fazer duplamente nesse caso. É mais sério ainda, né? Além da gravidez bipolar, tem que pensar bem. Quanto mais energia colocar para ambos, ou trio, que a gente não sabe, né? Está grávida, não falou, né? Pode ser 2 que estão lá, né? Pode ser 3. Então, para a dupla ou para o trio, quanto mais energia der, melhor. Em numerologia, o retardamento secular. Poderia dizer ou exemplificar como isso ocorre? Há pessoas, por exemplo, que faz já 1 milênio que elas são desorganizadas. Agora, geralmente, esse tipo de pessoa não fez curso intermissivo ainda não. Ainda não deu. Isso não está ainda dentro da meritocracia para fazer um curso intermissivo. Mas existem essas pessoas. Tem pessoa que é desorganizada em tudo. Quando ela é em tudo, é aquilo que eu falo para vocês. É porque a autopensionização é caótica. Quando isso ocorre, aquilo alastra em todas as manifestações da vida da pessoa. E muitas pessoas estão assim desde a época que era primata. Aquilo já vinha alterado. Ela ainda não conseguiu superar. Agora, outra coisa. Não fique surpreso se numa família de 17 membros nós vamos encontrar uma pessoa dessa, que isso é normal. Que geralmente essas pessoas entram junto com aquelas outras pessoas de uma família mais equilibrada, para ela poder melhorar mais depressa. Então isso faz parte do serviço, e é normal. De modo que a gente tem que entender. Pode falar. Na numerologia, retardamento existencial e afetivo, queria que você desse uma explicação. O retardamento existencial e o retardamento afetivo. O retardamento afetivo é aquela pessoa, por exemplo, que, do ponto de vista de afeto, do ponto de vista até sexual, ela é poligâmica, por exemplo. Ela não tem limite nas coisas. Ela não vê respeito, não tem raia. Não há o processo de sociabilidade correto. Então, o sexo para ela, com o processo, às vezes, isso começa com a afetividade. Não há limite. Então, a pessoa que, até um certo ponto, pode ser até amoral. Isso tudo tem que pensar para ver como é que é, né, no caso. Esse é um retardamento afetivo clássico. A amoralidade é isso. Agora, o retardamento existencial é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem 4 irmãos. E é só aquele irmão, que às vezes é o segundo, que ficou para trás. Todos os outros caminharam, mas ele não. Tudo que ele entra é problemático, ele mete os pés pelas mãos, dá para trás. Então, há um retardamento no processo dele. Agora, você vai estudar, por exemplo, do ponto de vista de intelecto. O quociente de inteligência dele até que é igual aos outros. Mas agora ele não leva a sério a própria vida. Então ele brinca de viver. Então esse faz o retardamento existencial. Você está entendendo? Agora então, retardar. O retardatário existe por causa do retardamento. O pior retardamento que tem, evolutivo, você sabe, é o da pessoa que é um idiota. Esse aqui é um retardamento mental total. Mas aí é o corpo que é idiota, não quer dizer que a consciência seja. É igualzinho uma pessoa que é imbecil. A imbecilidade é uma das primeiras manifestações do processo patológico da mente, que é o problema da psicopatia. Mas, por exemplo, uma pessoa que é psicopata, ou que é imbecil, ou que é, entende, qualquer desses tipos alterado de patologia, não quer dizer que a consciência seja totalmente aquilo. É aquele corpo que está desengonçado, está alterado.
Você sabe, a máquina cerebral dos dois hemisférios, se não bate bem, se falta pino, se falta parafuso, se tem alguma coisa que está faltando, a consciência não se manifesta. Não tem jeito, que a máquina está perturbada. Como é que você vai fazer com um carro que está sem pneu? Ele não funciona bem. Ele não vai andar. Ele vai andar, mas vai acabar parando, vai acontecer alguma coisa com ele. Ele não anda com a mesma velocidade do pneu. E outra coisa, vai quebrar a coluna de quem estiver lá dentro, porque ele vai pular igual bode. Não é isso? Igual de outra coisa. Por exemplo, o retardamento evolutivo. O que pega mais para ver o retardamento evolutivo na escala evolutiva? E, geralmente é quando a pessoa não soube usar o corpo humano, o soma. Ela se perturbou com isso, criou problema com isso em relação com os outros. Aquilo começa a dar o revertério, vem contra ela. Aquilo então altera as funções. É o processo da parafisiologia. A parafisiologia fica alterada, ela chega, ela pode nascer até numa genética que todo mundo é normal. E ela vai ficar alterada. Devido à paragenética patológica. Ela já vem alterada daquele jeito. Agora, isso é que eu chamo lá da cicatriz do psicossômica, assim, entende? Do psicossoma. Mas eu perguntaria, por exemplo, já quem tem curso intermissivo, você analisasse retardamento evolutivo. Eu acho mais difícil a pessoa fazer uma regressão tão séria dessa, né? No curso intermissivo. Só se ele fizer do jeito que o Serenão faz. Ele faz de propósito para poder trabalhar. Isso é outra coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: existem patologias, existem doenças, há desequilíbrios, há distúrbios, há transtornos que são realmente patológicos, doentios. E há outros que são aplicações de trabalho evolutivo. Então, por exemplo, um macrosoma idiota. Isso é aplicação de um trabalho evolutivo. Aquilo ali é um nível alto. Entende? Elevado, adiantado, evoluído, de alta lucidez. Não é um negócio negativo. No caso do curso intermissivo que eu estou perguntando, não é um retardamento assim, é perguntando a pessoa que ela... Pois é, mas aquele que já não fez... se deslanchou. Não, esse não chega lá, não. Ele não chega lá. Um retardamento não dá para chegar. O que é que eu falo? Uma pessoa, para fazer o curso intermissivo, ele tem que estar, não precisa estar totalmente maduro, mas ele tem que estar no mínimo de vez. O verdolengo, mesmo que esteja bom, mas é verde. Por exemplo, você pega uma fruta, você pega aí uma manga, ela é verde, parece uma madeira, verde, verde, verde mesmo, até a cor, verde. Agora veja, ela não está doente, ela não tem bicho, ela não tem nada, ela vai se tornar madura, só esperar um pouco ela vai amadurecer. Então veja, essa pessoa verdolenga, ela não faz o curso intermissivo. Ela tem que ficar pelo menos de vez. Então a manga tem que ficar um pouquinho amarelada, já começar a ver da Haydn sua lá, Haydn, né? Tem um requisito mínimo, qual que seria? O mínimo é esse, pelo menos de vez, para fazer. Então a pessoa, outra coisa, vamos agora pensar, do ponto de vista da meritocracia, essa condição ela é justa? Eu te pergunto. De ser assim? Justa para quem? Para a pessoa? Não, eu te pergunto. Do ponto de vista de curso intermissivo, isso só da pessoa participar do curso intermissivo, se ela tiver de vez, essa condição é justa? Para mim é. Pois é, mas é muito mais do que justa. Pelo seguinte, se você colocar um verdolengo no curso intermissivo, em vez de ajudar, você vai piorar ele totalmente. Por quê? Você está cuspindo na cara dele. Presta atenção. Você está chamando ele de burro, de idiota. Presta atenção. Então veja, a pessoa que não faz um curso intermissivo, porque ela ainda é verdolenga, isso é bom para ela em primeiro lugar. E é bom para os professores que dão curso, porque eles não vão perder tempo com isso. Agora veja, isso aí não acontece. Quando a pessoa chega lá e ela deserta, é porque ela quis, o problema é dela, ela estava preparada e não quis. Isso vai criar um senhor problema depois de recomposição para ela, né? Mas olha,
Ao que me consta, o que a turma aí já falou, inclusive uma vez eu conversei com uma amparadora aí, mais séria do negócio, isso é muito raro acontecer. No curso intermissivo, porque se selecionam demais pessoas. Então, por exemplo, aquela quebra do vestibular, no curso intermissivo, praticamente quase não existe. Você sabe o que é quebra do vestibular? Aquelas pessoas, por exemplo, tem 2.222 pessoas para vir, mas 56 não apareceram. É a quebra do vestibular. Elas não apareceram no dia. Às vezes é muito mais, às vezes são 300 que não vieram. Está tudo marcado, mas não apareceu. Agora, no curso intermissivo, não existe essa quebra de vestibular desse jeito. Sei. Pois é, mas você está entendendo? O justo é reciprocamente justo. Não, aí no caso aí seria, é inteligente, evolutivamente falando, isso é cosmoético? Você vai ver que é. Não tem lógica isso para você, a hora que a gente pensa assim? Justiça é um negócio... É. Alô? Você quer falar? Por favor. Também não? Ah, tem mais um atrás. Na página 10, na crescendologia, o crescendo evolutivo cronológico. Quero entender. O crescendo evolutivo cronológico. Então, é aquele negócio, nós não estudamos aqui um dia desse, como é que chama aquele que nós estudamos? Agora é recente. Não, qual foi? O que a gente estudou? Vocês já esqueceram? Esses dias nós estudamos a década. Gente, a década é de tempo também, vocês esqueceram disso, foi agora recente. Vocês escolheram a primeira década, agora que está aparecendo esse aqui, do retardado. Vocês estão um pouquinho retardados, né? Nesse particular, tá certo? Mas olha, o processo da década, você entendeu aí a situação? Você estava aí no dia da década? Ah, sim, então é preciso arranjar esse... Será que não tem aí mais, não? É preciso saber se tem lá, você pegar a situação. Vale a pena ver. Agora, o caso todo aí, no caso é o seguinte, crescendo evolutivo cronológico. Seria bom você ver lá, esse verbete que eu falo sobre década, porque é o levantamento de década em década. Numa década, a pessoa, ela tem que ter progredido alguma coisa. Se não progrediu, há um erro terrível. Porque não tem jeito, né? Vocês não acham que numa década não tem jeito, a pessoa não pode ser a mesma. Então, por exemplo, algumas pessoas aqui já me dá vontade já de levantar. Quanto tempo você tem em Foz? Se tiver 10 anos, nós podemos apertar aí as craveiras. Não é isso? Você está aqui há quanto tempo? 95? Não, é que você passou uma temporada fora, lembra? Você vinha aí para dirigir o carro para mim e tal, aquele negócio e tal. Lembra? Meu motorista particular, chofer, ele, fora de série. Pois é. Mas agora, o problema que eu quero ver é a pessoa que passou uma década continuada, né? Quem é que já passou aqui? Preciso saber. Você está aqui há quantos anos, Igor? 3, 4, 3. Ele ainda não posso apertar. Deixa eu ver quem é que eu posso. Não é isso? O Marci. O Marci já é. Quem mais? Marci, quem mais aí da sua época, seus companheiros e companheiras? Você dá a gente ver. Para apertar aí, para saber a década. Ela também foi. A Ivanilda também. Mas a Ivanilda não está aí hoje. Não. Ela não aparece todo dia, ela tem. Mas então você está entendendo aí o problema? Agora, eu disse naquele dia aí que num lustro, quer dizer, em 5 anos, a pessoa é bom já fazer um levantamento. Agora, eu sou uma pessoa que fazia o balanço, o levantamento de 15 em 15 dias na empresa, né? O meu negócio todo eu vou mais na frente um pouquinho. Eu chego antes, eu faço balanço de 15 em 15 dias,
eu faço profilaxia das coisas, eu olho o local de poder o tempo todo. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eu tenho que trazer aqui todo dia os verbetes com também o papel da eleição. Então eu vim aqui antes de manhã, sabe? Hoje eu tive que fazer das coisas, eu tive aqui 2 vezes. Agora, às vezes eu chego, está um gelo já está começando a esfriar bem aqui a situação, está bem? Tá Sr. Valdo. Agora, eu noto, um dia desse eu vi uma opção que consegue sentado aqui, de manhã. E tinha uma consciência conversando lá, um amparador. Agora está desse lado aqui. Isso de manhã. Estava só uma das nossas amigas limpando ali em cima. Eu só cumprimentei ela e comecei a ver quando eu percebi o negócio. Deu vontade de sentar, mas é que não dá para captar bem o que eu estava falando, não. A minha capacidade... Então, desisti. Mas fala. Eu queria entender como que funciona esse levantamento, ou de 5 em 5 anos, em lustros ou em decênios, na fase preparatória e na fase executiva. Como é que isso funciona? Tanto num quanto no outro, você vai ver o que é. Na preparatória, a pessoa tem que progredir mais. Na executiva, ela tem que executar, quer dizer, compor, produzir. Agora, na questão do preparatório, ela vai vendo se ela melhorou. Então, na preparação, processo interno. Na execução, processo externo. Se ela olhar só isso aí, já dá uma vantagem enorme para ela decidir, identificar as coisas. Tem lógica isso para você, não tem? Preparatório é íntimo. O executivo é externo. Tá certo? Quem é que está aí agora com o microfone? Tem alguém, não? Está faltando microfone? Agora, eu acho que muita gente não quer tocar nesse assunto. Agora, outra coisa, vocês acham que hoje ainda vai chegar gente retardatária? É uma pergunta adequada, você não acha? Bem pertinente. Você podia falar na na paradoxologia, você fala Sim. Paradoxo, PhDeus e pontualidade. PhDeus e impontualidade. Eu conheci alguns que realmente eram impontuais, mas é um padrão, então? Você já notou que tem gente, por exemplo, o Lula sempre chega atrasado. Está no jornal dessa semana, eu não sei, nunca vi. Quer dizer que falaram. Agora, ele recebeu uma vaia enorme nessa semana, porque apareceu 1h30 atrasado do compromisso. Aí o povo vaiou. 1h30, o povo ficou esperando. Um monte de gente. Está no jornal. Então veja, mas agora o Lula, ele não estudou, né? A gente tem que relevar isso. Ele não dá valor para essas coisas. O dele é tudo, é o que nós chamamos empírico. O dele é empírico crasso, né? Quer dizer, não há um processo metódico, não há disciplina, não há organização. É empírico. Ele a gente entende. Mas agora um PhDeus, como é que é? O paradoxo é pelo nível de educação que a pessoa tem e ainda manter esse tipo de conduta. Agora, por exemplo, uma mulher que chega, que é impontual, muita gente até releva. Por quê? Ela quer se mostrar, ela quer chamar a atenção. Que a hora que ela chega atrasada, todo mundo vai olhar, olha o vestido dela, olha a grife, olha como é que está, o que tem, olha o penteado. Ela quer chamar a atenção para isso. Então é um processo de exibicionismo. E isso faz parte do processo social. Entende? Então, geralmente, ela demorou porque estava se maquiando. É um processo de produção, não é isso? Agora, isso tudo é falta de educação crassa. Todo mundo sabe disso. Não há civilidade. A pessoa estudou pouco. De modo que o PhDeus com a impontualidade é um paradoxo. E outra coisa, há professores assim, não tem? Agora, o pior não é isso. O pior é que naquela aula de sapiência, o patrono que devia te falar chega, estão esperando e nada. Então vem a pessoa, começa a falar uma coisa para preencher o buraco lá do tempo, e fica todo mundo constrangido. Acontece isso na faculdade de vocês aí? Até hoje, né? É duro.
Osvaldo, que mostra uma pessoa, por exemplo, que toda a sua vida ela não só sempre foi pontual, sino que ela sempre tentou ligar com antecedência, desde criança? Ela mostra que ela gosta das coisas corretas, ela é organizada. Essa é a primeira demonstração. O mais tem que ver o que é. Mas aí, que Por exemplo, pode ser que seja que a pessoa tem medo das coisas, ela chegou para sondar as coisas primeiro, para ver se ela fica lá. Que às vezes antes de começar vai embora. Chegou, não, eu urubu-servei a situação, não gostei e fui embora. Tem disso. Então, às vezes tem essas coisas. Aí então seria uma pessoa controladora, no caso. Se de bem, né? Pode falar. Professor, na maniologia tem o item fracassomania cronicificada. Qual que é o que você está falando? Página 10, maniologia. A maniologia. Maniologia. A fracassomania cronicificada. São aquelas pessoas que geralmente não desconfiaram que elas estão dentro de uma recomposição da interpretação grupo kármica. Tudo que elas entram fracassa, tudo dá para trás. Ela tenta, mas não dá. Se afasta da recomposição, porque ela ensinou muita coisa errada, desviou muita gente, ela agora quer desfazer aquilo e todo o revertério vem em cima dela. Então essa fracassomania cronicificada quase sempre ocorre com pessoas que estão nessa condição. Se você for olhar, isso é mais comum do que a gente pensa. É só observar as pessoas que vêm falando aí. Não, tudo que eu procuro fazer dá para trás. Agora, se a pessoa insiste, isso aí é só um período. Às vezes é 4, 5 anos que a pessoa passou assim, depois ela supera. Agora, se ela for examinar o que é a interprisão grupo kármica e o modo de recuperar isso, ela vai entender as coisas mais depressa, ela pode superar isso mais rápido. Entende? Que é a fase da recomposição. Eu explico alguma coisa disso dos 700 experimentos. Uma outra coisa, o senhor colocou da questão da pessoa que é pontual, ou da impontualidade com a dispersão, né? E se a pessoa ela tem o processo de pontualidade, mas ela é dispersa, como é que... Aí, então, ela já melhorou, né? Porque ela já está tentando ver se arruma. Se começou com a pontualidade, ela pode chegar a se organizar. Isso é um primeiro passo. Agora, uma pessoa que é desorganizada e ela é impontual e ela não liga para isso, tem gente que ri desse negócio de pontualidade. Tem gente que não quer saber de relógio. Eu, por exemplo, eu não uso relógio. Presta atenção, mas eu tenho relógio de todo lado. Na minha casa eu tenho ao todo 4 relógios. Só meus, visíveis. Por causa dos meus horários de madrugada, essas coisas todas que eu faço. Mas eu não tenho relógio comigo. Devido à minha hipertensão, que eu peguei com 28 anos, eu nunca usei nem anel, nem pulseira, nem relógio de pulso, nada disso. Teve uma época que eu precisei de usar muito relógio, eu tinha um relógio de bolso, daqueles antigos, para colocar no bolso, de pendurado com a corrente. Por quê? Com a hipertensão você começa a bater tudo que você apertar. Se bate aqui no dedo, o dedo começa a bater. Você começa a sentir o batimento lá. No pulso, você sente o pulso. Isso é negativo. E outra coisa, com hipertensão também, daí a pouco você está com as veias tudo saliente, o negócio piora cada vez mais. Porque aperta aqui. A maior bobagem que tem sobre esse aspecto de relógio é aquilo que eu falo. Isso aí eu já falei até em muitas fitness, esse processo todo de fazer ginástica aí, etc. tal. São essas mulheres que ficam andando, por exemplo, na esteira ou praticando certas coisas, mexendo com a mão e com o relógio, pulseira na mão. Aquilo piora tudo as costas da mão dela, vai ficar velha depressa. Elas não raciocinam. E geralmente os professores não sabem disso, eles não falam. Eu já criei um problema uma vez no hotel, que eu cheguei lá, tinha um monte de mulher com aquele negócio. Aí todo mundo olhou para mim, uma das mulheres me perguntou, o que o senhor faz? Eu falei assim, eu sou médico. E eu posso dar um palpite aqui para vocês, se vocês quiserem. Não é receita, palpite. Aí eu fui falar nisso, foi um auê. Entraram os professores, danados da vida,
Falei assim, olha, ninguém aqui nunca falou isso para vocês, agora o hotel Granfino, americano e tal. Mas no fim, o negócio começou aquele negócio muito grande, as mulheres começaram a bater palma para mim. Aí todo mundo calou a boca, enfiaram a viola no saco, e eu fui fazer andar na esteira. Agora no hotel fiquei conhecido depois. Nós passamos uns dias lá, tá dando curso com o negócio todo. Agora, tá todo mundo. E outra coisa, tinha mulher que a pulseira estava tão apertada, tem umas pulseiras que são, ela é de pressão, feita de metal. Então, tinha o sinal no braço dela. E ela andando com aquilo. Falei assim, você está perdida. Isso aí é terrível. Agora, tudo isso a gente tem que examinar e ver, né? Mas eu só falo em certas condições. Ali eu falei que ele perguntava o que eu fazia. Eu falei, não, eu posso ajudar vocês, posso dar um palpite? Pronto. Valdo, como que se analisa essa cultura brasileira retardatária, em geral? Inclusive tem gente que chega gente do chamado terceiro mundo. Chega de gente do terceiro mundo, é falta de educação. É pessoa que não teve educação. O problema todo é esse. Impontualidade, gente. Não tem jeito da gente ressalvar, não. Por exemplo, o pior é aqui em Foz. Você não pode falar que foi o trânsito? Que a maior desculpa que tem é do trânsito. Aqui não pode, como é que faz? Não, mas tem gente que programa chegar atrasado. Não, mas no Brasil, quando tem um processo político, é o seguinte, eles querem uma reunião às 3 horas, então eles marcam para 1, para ver se às 3 horas vai dar certo, porque senão não dá. Agora veja, isso é política, né? Na política brasileira tudo é possível, mas de modo que a gente tem que dar um desconto aí e entender. Agora outra pergunta, você poderia falar sobre a gênese dos cursos ECP1 e ECP2, como surgiu a ideia? O caso todo é o seguinte, eu precisava de trabalhar com a cosmoética com o povo. Agora, para trabalhar com a cosmoética, precisava de trabalhar com a energia. Para trabalhar com a energia, a gente precisava primeiro selecionar o povo para a gente não perder tempo com quem não dá valor para a energia ou quem não está preparado para isso, para a gente não perder tempo tentando atirar pérolas aos porcos ou falar no vazio. Então aí nós começamos a pensar. Na ocasião, a gente tinha 4 estágios nos cursos nossos de conscienciologia, era muita projeciologia também, tudo isso. Então a gente começou a pensar, para a gente chegar num nível e nós fazermos o turning point, uma linha divisória daqueles que chegarem e vão amadurecer e vão seguir e aqueles que vão desistir, como é que nós vamos fazer? Então foi aí que a gente começou a planejar o ECP1, para a pessoa fazer uma análise conscienciométrica da situação, principalmente através da pessoa que está dando o curso, assistida por uma segunda pessoa, porque nunca pode ser um só, tem que ser 2. E depois, então, ali ia fazer a triagem dos alunos da conscienciologia. E até hoje a CP1 serve de triagem. Porque é lá que a pessoa começa a entrar no estudo da cosmoética para valer do ponto de vista prático. O ECP1 é tão sério que às vezes, dentro daqueles estágios iniciais, quando o professor ia dar aula de cosmoética, ele desistia e não voltava mais. O professor. Isso é fora do ECP1. Então a gente queria colocar isso tudo em pratos limpos, explicitar isso tudo. Então aí nós falamos, desde o início a gente falou, olha, vocês fazem o ECP1, que eu vou fazer o ECP2. Aquelas pessoas que fizeram, o pré-requisito para entrar no ECP2 é ter o ECP1, senão não faz. Então isso com o tempo demarcou, antes e depois do problema do ECP1. Foi a base de tudo. E até hoje isso funciona. Agora no ECP2 é quando a pessoa realmente deseja deslanchar, ela deseja melhorar, ela quer caminhar para a situação. No ECP1, ela começa a se reconhecer, a ver como é que é.
De vez em quando ela vê a situação tão precária que ela desiste. Então a maioria dos alunos que são mais ou menos, que não sabem o que querem, eles geralmente desistem no ECP1. Eles vão para até o ECP2. Isso é desde o início, foi assim. Então, é assim que é o nosso processo. É o da triagem das consciências dos alunos. Outra pergunta. Conheci a Conscienciologia com 14 anos e fiz os cursos até o ECP1. E de cara todas as ideias me parecem muito claras e óbvias. Porém, depois me desviei e fiquei anos afastada com o uso de tóxico. Consegui sair disso somente depois de chegar em Foz, que consegui fazer o ECP2. Hoje me sinto totalmente livre do tóxico, mas ainda tenho muitas dificuldades emocionais. Como posso analisar esse meu histórico para avaliar se tenho curso intermissivo? Olha, eu posso te dizer que eu acho que você tem curso intermissivo, sim. Agora, quero te dizer que para você melhorar isso, a primeira coisa que você tem que começar a melhorar é a sua memória. A gente precisa ver o que sobrou de você. Como é que estão os atributos conscienciais? A começar pela memória. E você começar a recuperar isso que o tóxico alterou. Porque se você agora resolveu melhorar, está tudo bem. Se você também já passou 1, 2 ou 3 anos sem a síndrome da abstinência do tóxico, você vai conseguir superar. Agora, tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Nunca mais você deve beber nem café. Nem chope. Não passar perto disso, que não dá certo. Agora, eu não sei também a sua idade, porque aqui está falando que é só 14 anos que você começou, eu não sei quantos anos faz isso. Então, isso é muito importante. Eu estou pondo o dedo aonde dói, dentro desses casos, que é o que acontece mais aqui na média. É olhar o problema da síndrome de abstinência, nunca mais pôr tóxico na boca ou no braço ou em qualquer coisa, e procurar recuperar os atributos conscienciais, a partir da memória. Memória, atenção dividida, associação de ideias, a pessoa começar a escrever as coisas, anotar, usar isso que nós falamos aqui, que é o laptop, o notebook, para fazer o registro das coisas, que isso amplia o problema da memória cerebral propriamente dita, e os dicionários cerebrais. Outra pergunta, poderia aprofundar a relação entre autodesorganização e acidente de percurso parapsíquico? Olha, o caso todo é o seguinte, uma pessoa que é desorganizada, ela nem sabe o que é acidente de percurso. Porque o acidente de percurso, às vezes, na vida dela é comum. Um acidente de percurso, por exemplo, doméstico, uma pessoa desorganizada, é uma coisa comum. Ela, às vezes, nem vê que isso ocorre. Ela nem dá valor para isso. Então, começa o seguinte, que nível de desorganização que a pessoa tem? Porque, às vezes, dentro dessa desorganização, já existe o acidente de percurso. Não precisa estar estudando por fora. Já existe ali dentro. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem horário para nada, que o quarto dela é uma bagunça, que tudo é o junk place, quer dizer, o quarto da bagunça, a casa dela é bagunçada. Então já viu como é que é. Agora, ó, isso é pior ainda se for uma mulher, tá? Uma mulher desorganizada desorganiza a família inteira. Agora, um homem organizado, ele tem mais facilidade de organizar a família, devido testosterona, liderança, etc. Tal. De modo que, no caso aí, eu pediria para a pessoa estudar o que é autodesorganização e o que é acidente de percurso, no seu caso pessoal específico. Agora, ó, o acidente de percurso parapsicoenergético é preciso notar o que se passa. Por exemplo, uma das coisas mais simples que tem, que ocorre muito, é o seguinte: os aparelhos com você dão muito tilt. Então, por exemplo, lá tem um telefone ou um celular. Todo mundo que usa o celular sai bem. Você vai usar o negócio lá para trás. Isso pode ser acidente de percurso parapsíquico de cada energia. Assim é a mesma coisa, um computador. Os aparelhos, por exemplo, da cozinha, os eletrodomésticos. Com você dá mais problema do que com as outras pessoas?
Às vezes a autodesorganização influi nisso, mas às vezes é acidente de percurso de vida e energia. Uma outra coisa, até que ponto que você seria ectoplasta? Então aí também tem que estudar. Agora aqui, o que acontece quando na fase preparatória de uma consciência se prioriza mais a execução de tarefas assistenciais? Olha, isso aí é o ideal, né? Se ela priorizar a tarefa assistencial, essa preparação já começou a execução. Então isso é positivo, eu vejo isso com bons olhos, é muito a favor. Eu não vejo nada de negativo na condição dessa. O que acontece quando na fase preparatória de uma consciência, ela prioriza mais a execução de tarefas essenciais? Não é o máximo? Eu acho, eu não estou vendo. Não há problema. O que mais que tem aí? Quem é que tem microfone? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta sobre condicionamento em relação ao tempo, né? Em pontualidade, estamos conteúdo consensual aqui. Agora, para transcendência, né? Eu percebo que em curso, quando a gente vai falar de fenômenos mais complexos, existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, para entendimento de noção de causalidade, superação disso que você tem envolvido, por exemplo, na pré-cognição, memória quádrupla, esse tipo de coisa. O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a quebrar um pouco o condicionamento em relação à temporalidade? Olha, eu estou tentando fazer isso aqui esses 7 anos, nas terturas, né? É mostrar cosvisão para as pessoas, né? Eu vi falar nisso, não é, Kátia? É a base de tudo. O problema é a cosmovisão. Agora veja, o que significa essa cosvisão nesse nosso caso? Em vez da pessoa ser varejista, ela vai ser atacadista. Em vez da pessoa ser especialista, hemiplégica, ela vai ser generalista. Em vez da pessoa procurar, por exemplo, alguma coisa específica no caso dela, e ela ressaltar aquilo demais, ela vai ver dentro daquela área das manifestações dela, como é que ela age simultaneamente com várias coisas. Então, não é apenas ela ter atenção, ela também estudar a atenção dividida. Enfim, ela vai fazer uma ampliação de todos os seus skills, de todos os seus talentos, de todo o perfil que ela tem, os padrões positivos, por exemplo, de trafores. O que ela pode ampliar aquilo para não ficar numa coisa só? Agora, outra coisa séria, na argumentologia de uma condição dessa com a pessoa, você pode falar o seguinte: olha, você sempre tem trafores que você ainda não colocou em funcionamento. Veja esse, que junto deles podem ter alguma manifestação que vai ajudar você. Então, aquilo que está adormecido, aquilo que a pessoa às vezes não deu valor. Há muitas pessoas que elas seguem a emoção. Então você deve falar, você é a pessoa que segue as suas emoções? É a sua intuição que você segue? É o seu desejo? Ela não racionaliza o processo. Então, essa pessoa, se ela segue muito a intuição dela, se ela racionalizar, ela está desperdiçando uma série de trafores que ela tem, que ela não põe em execução. Ela não funciona com aquilo. Nesse ponto, então, ela vai começar a dar valor para isso que nós chamamos, em vez de a monovisão, ela vai ter uma cosmovisão. Em vez dela ficar no pontual, ela vai ter uma coisa de noção mais panorâmica do trabalho dela. Com isso, tudo muda. E são os argumentos que geralmente a gente usa. Agora, tem que ver da pessoa o que é que afeta a ela naquele momento evolutivo. Qual é o seu problema real? Que às vezes é por aí que a gente vai poder fazer uma abordagem mais teática, mais pragmática, mais objetiva, concreta. Vale a pena ver. Naquele momento, como é que está a pessoa? O que é que te falta? What I can do for you? É assim que eu pergunto para o povo que aparece na imagem. O que é que eu posso fazer por você hoje, agora? Qual é o problema mais sério? Por que você apareceu aqui? Entende? Na aula é a mesma coisa. Por que você veio para essa aula?
O negócio todo é esse. O que mais que tem aí? É você? O senhor colocou essa questão dos trafores que ainda não foram identificados e colocados em prática, né? E aqui na patologia, o senhor coloca a autodespriorização no final da 4ª linha. Eu estava fazendo uma relação entre essas coisas e a questão da identidade assistencial, que vem aparecendo em alguns cursos de campo aí que eu tenho feito, né? Então, os amparadores estão falando muito, assuma a sua identidade assistencial, né? Então, eu estava tentando juntar essas 3 coisas. Como é que fica essa questão aí de você ter uma identidade assistencial mais definida, como que isso atua no megafoco, juntando com esses trafores aí que precisam vir à tona? O caso todo nosso aí é o estudo mesmo da autoconscienciometria, né? Que ponto que a pessoa está? Num caso desse aí é perguntar para ela, o que você já estudou do conscienciograma? E ajudá-la na interpretação dos dados do conscienciograma perante a personalidade dela, né? Como é que ela fica? Onde é que ela se encaixa? De que modo que isso funciona? Então, o conscienciograma aí, talvez, nesse nível, é o melhor que você pode usar. Hoje nós já temos recursos, a gente tem instrumentos para a maioria desses casos todos que nós temos aí, né? Aqui. Sim. A pessoa que em outras vidas ela vem em sucessivos incomplexos, né, retardatário da evolução ou na ProEx, ela após fazer o curso intermissivo, ela teria uma tendência a vir mais ansiosa ou mais assim impulsiva, ou aquela pessoa ávida de querer fazer as coisas para Isso aí outra? varia demais, né? Depende da pessoa. Varia muito, tem que ver o que é que predomina em matéria de trafar, emocional no caso, né? Processo emocional, emotivo, afetivo. Às vezes isso influi muito. Que é um problema daquilo que eu chamo da cicatriz psicossômica. É o problema dos desejos da pessoa. Eu lembro um caso que uma pessoa perguntou... Está havendo aí uma microfonia mais forte hoje, né? Uma pessoa perguntou há um tempo de que tinha uma filha de 13 anos e que essa menina, ela chorava muito porque tinha alguma coisa para fazer e ela ficava ansiosa. E perguntava se isso era porque ela não tinha tido sucesso na ProEx anteriormente. E o professor respondeu que sim, com certeza que era isso. Então aí eu queria entender melhor nesse aspecto, um caso como esse, ou de pessoas que vêm com essa ansiedade de querer fazer uma coisa. Mas agora veja, se isso ocorre com uma pessoa que já está adulta, a coisa mais séria ainda. Aí é nessa vida. Ela não conseguiu superar a fase preparatória, né? Ela não melhorou aquilo. Então aí tem que examinar com mais calma, né? Na fase adulta. Uma criança é fácil você ver, a coisa fica tudo clara, e aquilo é recente. Agora, depois que passa, depois da infância, toda a fase da adolescência, a pessoa chegou, ela chega, por exemplo, na meia-idade, ainda está assim, aí é um problema que tem que levar mais a sério. Essa raiz é mais profunda. Nesse caso, essa pessoa que perguntou o último, né, se na fase preparatória ela prioriza as tarefas assistenciais. Eu às vezes entendo essa questão da pessoa, dela, por exemplo, tem gente que tranca matérias na faculdade, atrasa a formação, por exemplo, para se dedicar a um voluntariado, uma coisa mais ostensiva. Mas como veja, isso está errado. A pessoa primeiro tem que ver aquilo que é o mais importante para ela. E ao mesmo tempo ela fazer assistência. A minha vida toda eu nunca perdi ano nenhum de nada em matéria de estudo, tudo que eu fazia. E eu fiz assistência o tempo todo, durante esse período todo. E outra coisa, quem pagava os meus cursos era eu mesmo com o meu trabalho. Eu não fui uma pessoa normal. Porque a maioria é normal, é o seguinte, ele só está estudando, ele não trabalha para estudar. Agora, eu além disso, arranjava mais trabalho fora de assistência. Isso já, rapazinho, tudo isso, o tempo todo foi assim. Agora, o que eu vejo é isso. Num caso desse, eu era bem ciente da situação, estava sabendo o que eu queria e para onde nós vamos. Aquilo não criava problema para mim, não. Então, o processo todo é o seguinte, o que cria problema para a pessoa? Agora, essa pessoa que pergunta aqui, ela faz muita assistência. Essa que perguntou. Agora, eu não sei se ela está atendendo
a fase preparatória dela condignamente, eficientemente. Isso eu não sei, né? Teria que examinar com ela. Mas eu sei que ela faz assistência o tempo todo. Porque o problema da assistência, ele ajuda na sua preparação. Quem começa na fase preparatória a fazer a interassistencialidade, junta a fome com a vontade de comer. Aquilo vai ficar ainda mais dinâmico, vai intensificar os resultados positivos da pessoa, ela vai amadurecer mais depressa. Enfim, a interassistencialidade é uma bênção, só ajuda a pessoa. O que é que eu falo em matéria de assistência? Quem é o primeiro assistido? É o assistente. Então, se nós pensarmos por aí, a gente começa a pensar de modo diferente, a estudar coisa diferente, a abordagem é outra. Agora, o meu caso, por exemplo, eu sempre dei valor para isso. Agora, a minha preocupação sempre era com o processo de saúde. Porque eu era uma fome danada, sempre magro, sarnento, alto, crescendo demais. Minha adolescência foi terrível, sozinho. Eu escondia muito banana nanica numa construção, para evitar que o povo comesse os bichos, tudo, etc. Então, era uma construção. Tinha um lugar lá que eu arranjei um buraco para colocar as bananas nanica. Quando eu estava com muita fome, eu saía para entregar aviso, uma opção de coisa do meu trabalho, à tarde, um sol danado. Então eu passava lá, comia umas bananas, pronto, agora eu aguento. E vamos lá, para andar. Mas não era fácil. Entendeu? Então, eu dava valor para tudo isso. Agora, é sempre assim. A pessoa que tem muita fartura não dá valor para o que tem. Então, eu acho que na minha vida isso foi uma bênção, isso me ajudou demais. Eu comecei a dar valor para os tostões, para as coisas que eu fazia, para o problema de assistência, o horário o meu horário. Eu sempre dei muito valor para isso com o tempo. Agora, é tanta gente que desperdiça tudo. Tem gente que acha que veio aqui para tirar férias, né? Não tem nada assim de grande compromisso, não quer saber de nada, é tudo na flauta. Há muita gente assim. Agora, no meu período de preparação, foi o que eu vi mais, era gente assim, gente rica, muito bem, de saúde, de corpo, de condição, de roupa, de carteira, com dinheiro na carteira, e a vida. Agora, isso é uma pena, né? E essa fartura, hoje, eu acho, por exemplo, vocês todos são exceções. Porque nesse período de fartura que nós temos hoje no Brasil, vocês apareceram aqui. E outra coisa, quem aguenta esse trabalho aqui durante 3 anos igual o Igor, é porque é gente que quer mudar alguma coisa. Porque, gente, eu vivo fazendo aqui um verdadeiro tiroteio verbal contra todo mundo. Eu sou extremamente chato. Eu sou difícil, eu sou uma pessoa difícil. Vocês têm que pensar nisso. Eu vivo pondo o dedo na ferida da maioria do povo. Como é que fica isso? Então, se uma pessoa me aguenta 3 anos, viu? É fora de série. Então, vocês são fora de série. Eu sempre falei isso. Agora, tudo por quê? Lembra daquela conversa que a gente tem, que o povo está sempre perguntando sobre conscienciologia? Eu falo assim, quem veio à conscienciologia tem que lembrar uma coisa. Aqui não tem nada fácil. Tudo é difícil. Tudo que nós apresentamos tem dificuldade. Se fosse fácil, a pessoa não precisava de vir aqui, não precisava ter conscienciologia, não precisava ter nada disso. Quem quer facilidade é lá na rua, é lá fora. É no clube, é no jogo de futebol, é no baile, no Grêmio. Tem a opção de nome disso aí, né? Enfim, é o lazer. Agora aqui não. Aqui a gente subverte tudo. Como é que eu chamo? Do lazer. Alto. Vocês querem coisa pior do que essa? E por aí vai. Observa, todos os nossos princípios são de malhar. Então veja, isso mostra que vocês têm muito valor. A pessoa tem que dar valor para isso aqui.
Ela aguenta. O Alexandre, por exemplo, você está me aguentando há quantos anos? 13. Mas ao todo é uns 13, né? Pois é, ele aguentou, tá vendo? Agora, ele é calado, né? Ele aguenta calado. Mas ele aguentou, não é isso? Tem alguns que aguentam reclamando. Aqui, esse aqui reclama. Sim. O senhor, há vários anos eu não vejo o senhor pronunciar aquela famosa frase. Suor de sangue com fraturas expostas. Não, isso eu já falei. A semana passada eu falei aqui. É que você estava trabalhando lá no shopping, você não viu. Ele trabalha muito lá no shopping. É ele e a Natália, eles estão sempre lá. Tem mais alguns, mas esses dois estão sempre lá. Então você não viu, mas eu falei isso aqui. Falei. Acho que foi na semana passada. Falei. A barra é pesada. Ainda tem isso, eu falo isso também na barra por causa dos cariocas. Né? Você quer falar? Evaldo, você quando fala de processos emocionais, você fala que a maioria dos processos emocionais tem no meio problema afetivo. Você poderia falar mais e profundizar mais nesses problemas afetivos? Quais que são, como que eles são? O problema afetivo maior que as pessoas têm é a distribuição da afetividade da pessoa. Tem pessoa que ela não sabe distribuir o afeto que tem. Tem gente que tem até muito amor para dar. Ela não sabe distribuir isso. Outra coisa, aonde é que a pessoa começa a errar mais na distribuição do afeto? Na hora que ela se torna exigente. Ela dá, mas quer ter um preço. Então, isso aí é um senhor problema. A gente que dá as coisas e exige muito, não está dando nada. Né? Na verdade, não, está fazendo um negócio. Então, o processo de afetividade, a gente tem que pensar bem. Amizade é a mesma coisa. Por exemplo, uma amizade interesseira não é amizade, é negócio. Isso tudo está dentro do processo da afetividade, que é o problema da convivialidade entre as pessoas. Agora, aí nós podemos levar para aquilo que eu tenho falado sobre a autopensionização. Eu estou escrevendo a autopensionização, está ficando uma marretada. Esse aqui vai ser uma marretada. Evaldo. Entendendo? Agora, eu estou falando do ponto de vista acessível, prático, e estou falando do ponto de vista filosófico, mais técnico. Que é as duas coisas. E a superproteção, a pessoa superprotetora seria também um problema afetivo, distúrbio? Mas aí é um problema de deslocamento da afetividade. É a pessoa que pega, em vez dela colocar corretamente, ela tem muito amor para dar, mas ela não sabe dosar. Na questão do psicossoma, a dosificação, a dosagem daquilo que a gente faz é muito importante. Essa dosagem tem que ser de acordo com o temperamento e a experiência da pessoa, a outra pessoa. E qual que poderia ser a raiz dessa superproteção? Aí é a maternidade, né? Na questão da mulher, a maioria é maternidade. Agora, no homem, às vezes, é o militarismo. Eu já vi cara militar que era super protetor. Então, por exemplo, ele criava um mundo e uma humanidade particular dele. Não, o meu regimento e acabou. Tem filme americano que às vezes eles mostram isso. Eles não conseguem nem esconder isso aí. Então o cara encontra depois, estava lá na guerra do Vietnã, eles encontram, está em Boston. Está num barco, capitão, como é que vai? Não tem isso nos filmes? Mas aquilo tudo é. Mas o que é isso, tenente? O que você está fazendo por aqui? Então é eterno tenente, é eterno capitão, com aquela coisa toda. Mas às vezes o chefão ali era um líder que todo mundo respeitava. Agora, tem casos desses que às vezes os dois se encontram na mesma empresa, no elevador. O cara olha, um é cabineiro e o outro é um dos diretores da empresa, naquele edifício enorme. Agora, aí está sempre assim, né? O major, o ex-major é que é o diretor, e o tenente é o cabineiro. Então, um fala para o outro, nós precisamos conversar, nós dois, tal.
Então o cara na mesma hora mudou, né? O cabineiro já criou um status, porque foi amigo dele no Vietnã, por exemplo, na Coreia. Mas, é muito disso. Nesse caso, o militarismo, ele vai para uma superproteção a causa do controle que o militar quer ter sobre o militarismo, a única coisa boa que tem quase sempre é a organização, é a hierarquia. Eles fazem um processo de ordenação da vida. Isso às vezes é bom. Mas olha, é um percentual pequeno, que a maioria abusa disso. Eles são prepotentes com o termo, né? Passa da conta, que é uma pena. Agora, a mesma coisa, eles falam que na guerra o que é bom é que cria uma opção de aparelho, a tecnologia é dinamizada. Isso é besteira. Porque a maioria do dinamismo que faz é para fazer armas de guerra pior que aquelas existentes. Depois eles pegam a parte daquilo para fazer para a vida civil, etc. Tal. Agora, só para acabar, Vado, então quando você fala de problema afetivo, você não está falando tanto de trauma afetivo, sino de superproteção. Não, de amor. Trauma é um dos problemas afetivos. Às vezes é a causa do processo. Mas não são todos. A afetividade é um mundo, né? É um mundo subhumano, praticamente, na pessoa. É um mundo praticamente animal. Quando você fala desse trauma afetivo, você estava assim vislumbrando algum trauma mais generalizado dentro da CCI? Não, é porque é aquilo que ficou dentro da pessoa e que ela mostra isso com uma facilidade enorme, porque convivendo com ela, em 3 dias você vê qual é aquela tendenciosidade dela. Isso veio no passado. Tudo aquilo que carrega muito em muitas vidas, a pessoa não consegue disfarçar ou camuflar nessa vida, nesse novo corpo. Então, isso aparece. E para quem tem olhos de enxergar, vê isso em 2, 3 dias de convívio com a pessoa. Vê logo. A característica fica muito proeminente, fica muito óbvia, evidente. É difícil de escapar. Então, uma forma de entender mais esse nosso passado seria estudar essa manifestação afetiva, e tentar tirar a primeira coisa que tem é o seguinte: como é que as pessoas reagem às notícias? Começa por aí. Está entendendo? Lembre-se daquele caso que eu conto que aconteceu no Rio de Janeiro, dentro de um dos grandes túneis lá. Bateu lá um negócio numa Kombi. A Kombi pegou fogo, começou a dar um gás terrível. Aquilo faz um mal danado. Então, o ônibus estava atrás e não teve jeito. Tinha que tomar uma atitude. Todo mundo ficou estatelado lá, um olhando um para o outro. Uma mulher lá, que tinha expediente, colocou todo mundo, acertou tudo para ninguém ficar intoxicado, saiu pelo outro lado. Ela teve expediente, ela agiu corretamente, a iniciativa dela era boa. Então veja, isso é um processo também afetivo. Agora veja, muitos ali ficaram em choque, em pânico. A hora que deu aquilo, não sabia o que fazer. Uma boa parte das pessoas, elas entram em choque. As que têm expediente são exceções. Então, são aquelas que viveram mais. A maioria é assim. Conclusão, por isso que existe esse processo de pânico, o negócio de pisotear as pessoas, morrer quando tem uma fuga assim em massa. Aí a conclusão é que aquela mulher tinha mais experiência fazendo assistência no passado dela. Pois é, mas agora veja, o que chamou atenção lá no Rio é que essa senhora era analfabeta, não tinha nem acabado praticamente nada de curso primário dela, tinha chinelo de dedo, e ela orientou que lá parece que tinha dentista, engenheiro e médico. Ela orientou todo mundo o que devia fazer na hora. E outra coisa, ela não trabalhava em assistência social. Aquilo é uma coisa de doido, o caso dessa mulher, é um negócio impressionante. Ela era boa mesmo, fazia assistência aos outros, de favela. Terrível. Isso é um processo afetivo? Isso aí tem a ver com a afetividade. Até um certo ponto, sim. E aquela afetividade da assistência dela é que tornou essa mulher organizada. E ela tinha iniciativa, expediente. Ela tomou a iniciativa na hora que precisava, teve expediente, acertou tudo, pensou rápido.
Agora, uma coisa só, eu desejaria, eu falei na ocasião, essa aí eu desejaria conversar com ela. Agora, adivinha o que é que eu queria saber dela? Vocês têm uma ideia? Mas eu ia conversar com ela para ver. Ia fazer umas 2 ou 3 perguntas, só para fazer um teste. Mas o que eu queria ver? Alguma coisa sobre o parapsiquismo dela? Mas não é bem o parapsiquismo, não. Se ela tinha parapsiquismo? Não, a primeira coisa não era essa, era um negócio físico. Hein? Não, eu queria ver se ela era ataque. Se ela fosse TAC, aí eu queria ver o problema do parapsiquismo. Aí eu queria fazer um arco voltaico nela para ver. Essa mulher devia ser isso tudo, a meu ver. Em tese, para mim, ela é isso tudo, se ela não existe. Ela deve ser TAC psíquica, ela deve ter parapsiquismo, às vezes ela até é ectoplasta. Ela pensou rápido e reagiu rápido, mulher razão mesmo. Agora, o que é interessante nisso é que essa aí está preparada para o curso intermissivo próximo. Claro, e isso foi para a ficha dela. No caso dessa cronificação da autodesorganização, que vem por várias vidas, a síndrome da hiperatividade, déficit de atenção, ela é uma paragenética já desse caso? Assim, uma cunha dessa paragenética? Olha, a paragenética, ela pode ser de base sadia e pode ser de base patológica. Nesse caso da é aquilo que predomina nas últimas vidas da pessoa que instala a paragenética, é a demonstração disso. Mas, então, vou invertendo a pergunta. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele marca já uma cronificação? A hiperatividade depende o que você quer chamar com isso. O transtorno de déficit de atenção. Se é transtorno, o problema vem do passado. Quase sempre tem conotação afetiva, mas de maneira artística. Não belicista? Às vezes, mas o processo é artístico. Da hiperatividade? Tem muita gente que é artista. Qual é a relação? O artista é desacisado, ele não tem nada que organiza ele não é racional. É tudo aqui, ó. Então muita gente é assim. Agora veja, no próprio exército tem gente que é artista, né? Você sabe disso. Né? E são esses que desertam, que cria problema, que fica na solitária. É o que cria problema. Por quê? Por causa do processo emocional. Naquele livro lá da secretária do Hitler, ela mostra que ele era um artista também, né? O Hitler era. Ele era pintor. Ele era pintor. E outra coisa, ele achava que ele tinha muito gosto artístico também perante as coisas. Em tudo. Ele achava. Eles falaram isso. Essa desorganização crônica, então, é mais fruto da atividade mesmo. O artístico, o belicista, cada um vai seguir uma... Aquilo que predomina na pessoa, né? Nós buscamos aquilo que a gente tem afinidade. Sempre é assim o tempo todo. Com pessoas, com as coisas, com as profissões, com os interesses. Tudo é a propensão, a tendenciosidade. Quando está crônica, ao nível de ser distúrbio, quer dizer que é de muitas Agora, para vocês eu posso falar como é que vai ser o futuro de vocês próximo. Tem várias coisas que vocês vão seguir. A maioria aqui, não, esqueça a desperticidade, eu estou falando aquilo que vocês vão se interessar. Vocês vão querer dar aula cada vez mais na vida. Isso vai ser quase que inevitável. Vocês vão fazer assistência, vocês vão pensar mais nos outros. Só aí são 3 coisas, olha, pesadinhas, difíceis. E outra coisa, a maioria vai trabalhar na área da saúde de algum modo, profissionalmente. Tem lógica isso? Pois é, o problema é esse. Professor Valdo. Sim. Ria. Voltando um pouco ao que a Laura estava falando, da superproteção. Até que ponto a superproteção está relacionada com controle? Com o quê? Controle. Não, necessidade de controle da consciência. É sempre controle. A restrição da consciência. É o controle. Escuta, a superproteção de uma boa parte da maioria das pessoas é porque ela era um cérebro. Ela era um carrasco. Às vezes é um carrasco doméstico. Por isso então, que tem a superproteção. Está camuflada essa... Não, é o jeito da pessoa se manifestar hoje, que tem mais educação. Nós não estamos mais no feudalismo, nem na monarquia. Está numa democracia aberta. Então, por exemplo, no Brasil, com toda essa impunidade que tem, a pessoa não pode mesmo aparecer demais assim, porque senão aparece no jornal.
porque restringe a manifestação da consciência, né? Até um certo ponto. Agora, tudo é preciso de ver a intenção, né? A intenção. A intenção. Precisa de ver como é que fica isso. Porque, às vezes, a proteção, por exemplo, ela é tipicamente feminina devido à maternidade. Aí não tem muita coisa, não. É mesmo burrice. Mas nesse caso é instintivo? Seria instintivo ou é um instinto. A maioria aí que nós estamos falando é é instinto. Tudo isso que a gente falou. É aquilo que eu chamo aí agora, que eles estão gostando de falar, instintual. Tudo é instintual. Tá certo? Instintivo. Tá certo. Agora aqui outra. Ao responder sobre a moça que se envolveu com tóxico, o senhor disse para ela não usar nem café. O senhor pode aprofundar a relação café e tóxico? O problema é o seguinte, por exemplo, eu não tomo café. Agora, por que eu não tomo café? A minha mãe tinha uns processos gastrointestinal. O meu irmão, que é mais novo do que eu, 6 anos, e ele começou a ter o problema 20 anos menos do que eu, antes de mim. Eu só fui começar a ter o negócio da minha mãe 20 anos depois do meu irmão. Agora, o que se passa? Eu nunca tomei essas coisas. Nem café, nem cachaça à toa, nada disso, nem fumar, nada disso. Agora, hoje, vocês sabem, existe reportagens, seja na internet, nos jornais, na mídia, na televisão, conforme o dia vem o cara que está falando a favor, conforme o dia tem o cara que fala contra. Se você for analisar, aonde tem tóxico não presta, não adianta o outro que vem falar. Que a maconha ajuda na doença tal, que não sei, não me interessa. A maconha, de modo geral, vai usar o negócio da para trás. Café é a mesma coisa. O que eu atingi de gente com problema gástrico devido ao café em Minas Gerais, não está no gibi. Porque em Minas Gerais, eles não tomam xicrinha de café, não. É chávena. E várias vezes por dia. Chávena. É uma chávena que você pega porque o café é quente. Se pegar no copo, ele queima a sua mão. Então o problema todo é chávena que tem orelha. Até o pega. Então você pega lá. É chávena enorme assim. Então eu vi isso tudo e sei como é que é o negócio de café. Agora veja, no Brasil, todo mundo tinha que aplaudir o café. Que eu sou da época que o café era o produto que sustentava o país chamado Brasil. Tinha até o Instituto do Café, aquela coisa toda, a gente viu isso tudo. Naquela ocasião, se alguém falasse contra o café, ia preso. Eu vi isso tudo. Então São Paulo é que organizava isso tudo. São Paulo ficou rico essa coisa toda devido ao café, plantação de café. Então nós temos que ver, nesse caso aqui que eu estou falando, é o seguinte, uma pessoa que usou tóxico, ela não deve pôr nem café na boca mais. A primeira coisa que ela deve cortar são os refrigerantes com gás. Isso também faz mal para ela. Até Guaraná, até Coca-Cola, ela não deve pôr. O que tem gás. Porque você sabe que o gás, de modo geral, ele faz mal. Agora, uma pessoa que já usou essas coisas, ele deve tomar água. E o suco, aquele suco que ele fizer. Porque também a gente não pode estar tomando suco em qualquer lugar por aí, não. Porque senão depois você vai pegar outros bichinhos que tem por aí, que isso é uma coisa mais comum. Vai no Nordeste, começa a tomar tudo quanto é sucos que você não viu ele fazer. Cuidado. Você vai sair de lá, às vezes, com hepatite de alguma coisa, algum troço nesse sentido. É um perigo isso aí. Então, o problema que eu estou falando de café aqui é justamente isso. E também é o seguinte, é muito importante a pessoa ver que o peixe morre pela boca. Para uma pessoa que já usou tóxicos, mesmo que seja uma bebida, alguma coisa, uma bebida alcoólica, alguma coisa dessa, e ele se tornou alcoólatra, ele nunca mais, pro resto da vida, nunca mais deve pôr gole nenhum de álcool na boca. Nem aqueles remédios que tem tintura alcoólica, ele deve usar. Que aquilo pode fazer ele voltar de novo e ficar preso na dependência bioquímica. Porque o problema todo de cigarro, por exemplo, é um processo de vício de imaginação. É isso que cria e leva a pessoa para a dependência bioquímica. O problema todo é de imaginação. Então, a pessoa tem que evitar aquilo. Porque ela pode, naquele corpo, o corpo já está
preparado negativamente de tal maneira que para o resto da vida não deve entrar com isso. Os alcoólicos anônimos sabem disso. Um dos preceitos dele é esse: nunca mais colocar álcool na boca, em nenhuma hipótese. É aniversário do fulano, é comemoração de quê? Banana para esse povo todo, não entra nessa. Então isso é muito importante. Outra coisa, sou uma pessoa muito organizada com horários, mas ainda sou desorganizada com espaço físico, minhas coisas. Como posso usar a minha organização com a pontualidade para as demais coisas? Outra pergunta, convivo com uma pessoa que não gosta de marcar nenhum horário para fazer as coisas, pois se sente pressionada e ansiosa. Como lidar com isso? Seria bom os dois começar a conversar e cada um arranjar um laptop e colocar a orientação da própria vida de cada um, diferente um do outro. Ver o que é que faz. Não tem outro jeito aí não. Agora, ó, se essa pessoa é duplista, seria bom os dois tratar isso simultaneamente, ao mesmo tempo, senão não vai melhorar não. Como podemos afirmar que uma pessoa tem mesmo um curso intermissivo? Tem que olhar lá nos 700 experimentos, que tem lá um experimento para a pessoa perguntar. Se ela tem aquilo, ela já deve ter uma ideia se tem ou não. Eu ouvi um professor do IPC, que inclusive já tem curso livre, faz TENEPS, afirmar que ela tem certeza de ter feito um curso intermissivo. Isso é possível? Sim. Chega aqui que eu te examino durante um mês, eu falo se você tem curso intermissivo ou não. Se eu conviver com a pessoa um mês, eu falo com certeza absoluta. Você também não seria capaz? Até menos do que isso, depende do convívio. Mas gostaria de saber qual a melhor postura a ser adotada quando estamos na fase de recomposição. Como podemos otimizar tal processo? A primeira coisa é a seguinte: paciência, água com açúcar, caldo de galinha e muita tranquilidade. E procurar fazer as coisas sem erro. Procurar fazer tudo integralmente, tudo certinho, para não haver deslize nem imperfeição. Com isso, a fase da recomposição vai trabalhar mais rápido. Porque geralmente, quando a pessoa entra na fase da recomposição, ela entra de qualquer maneira. Ela não se prepara. Se uma pessoa preparada, do jeito que eu estou falando aqui, ela vai ter essa fase da recomposição mais rápido. Podemos considerar que a condição da moratória existencial Morex é um ultimato no caso das consciências retardatárias? Não. A moratória existencial, ela não vai acontecer se as consciências são muito retardatárias. Não dá, né? Uma coisa não combina com a outra. Às vezes a moratória existencial existe para quem já fez algo, já mostrou, já está na frente. É apenas um acréscimo, algo mais, é um plus. Não é uma coisa só para preencher. A maioria não é para preencher. Na caracterologia, dentro das categorias de consciência retardatária, por que a pós-doença tem em geral um peso forte para o início da reciclagem da consciencial? Vamos examinar isso aqui. Ela está falando consciência retardatária na pós-doença. Consciência retardatária pós-doença. A pessoa conscientizando dos cuidados permanentes com o próprio corpo humano somente depois do ataque cardíaco na convalescência. Agora vamos ver o que é. Vou ler de novo. Na caracterologia, dessas categorias de consciência retardatária, por que a pós-doença tem em geral um peso forte para o início? Não tem peso forte, é peso igual aos outros. Isso pegou você de alguma coisa? Não pegou. Mas alguma coisa te pegou aí, alguém que você viu, alguma coisa que tem. Agora veja, quanta gente que só conserta, eu vi isso tudo, atendendo em Uberaba, na minha clínica gratuita eu vi isso, atendendo no Rio eu vi isso, atendendo no Instituto eu vi isso, atendendo em Foz eu vi isso. Tem gente que é assim, você falou para ela 10 anos para ela evitar determinada coisa. Aquela não evitou nada, brincava com aquilo. 10 anos depois acontece alguma coisa, uma doença, um acidente, ela vem. Pois é, eu não ouvi você, etc. Aí vem o Loche. Quer dizer, o Loche fala, eu não te disse que o negócio do eu te disse. Isso é horrível, esse negócio do eu te disse. Não é? De modo que isso aí, nessa questão do pós-doença,
Aqui, ó, é consciência retardatária pós-horário, pós-acidente, pós-doença. Isso tudo é o tipo, mas tudo está caracterizado. Eu não acho que a pós-doença tem em geral um peso forte, não. Acidente, às vezes, é muito pior, né? Um das piores acidentes que tem, esse aí eu sei por causa do meu negócio de plástico, é daquela mulher que é um modelo, sem ser, né? Ela era tão bem na vida que não precisava de ser top model. Ela era top model sem precisar de ser. Então, aí acontece um acidente de carro com ela mesma e a cara fica toda alterada. Isso aí é terrível. Isso é que é o mais bravo que tem. Eu já vi cada caso desse que dá pena. E são condições que às vezes você nem ainda tem chance de abordar, ainda não está ainda na hora. Isso é terrível. Agora aqui, considero um dos meus trafores a observação. Porém, tem muita facilidade para a dispersão. Quando alguma observação me traz um pensamento ou ideia, qual a sua sugestão para amenizar ou eliminar essa condição? Olha aqui. O problema todo é o seguinte: na nossa condição aqui cerebral, dos atributos, essa coisa toda, vamos dizer assim, a consciência da pessoa com relação à concentração mental é a base de tudo. O que falta em você é o seguinte: você tem observação, mas superficial. Não há o processo da autoconscientização pela concentração mental. Então, sem concentração mental, a pessoa não melhora nenhum atributo consciencial dela. Tudo tem que começar pela concentração mental. Então, a melhor coisa que você faz é o seguinte: procure estudar concentração mental. Que aí, quando você observar, estiver atento a alguma coisa, você não vai esquecer o essencial. Você vai ficar no prioritário. Agora, essa é uma saída para a coisa. Agora, ó, você falou em observação, falou em dispersão, pensamento e ideia. E eu quero te falar é isso. Lembre-se disso, concentração mental. Depois da concentração é que vem a atenção. A observação a pessoa só viu. Mas se ela não estiver concentrada, ela não fixou, e se ela não estiver atenta, ela não vai ver os detalhes. Então, uma coisa precisa da outra. É assim que a pessoa caminha. Qualquer coisa é ver aqueles 20 mega atributos propulsor de evolução logo em seguida. Outra aqui. Pode falar mais sobre retardamento cronêmico, retardamento afetivo, retardamento, não sei o que é isso, fóbico, em detalhes, na página, numerologia. Vamos falar. Engraçado que a pessoa está falando página 47, página 10 no meu, de vocês também. Eu não entendi, foi isso. Pegou na internet, é isso. Então aqui, ó, vamos falar aqui na numerologia. Retardamento cronêmico. Cronêmico quer dizer, é aquele cronológico, que é justamente a impontualidade da pessoa, por exemplo. Agora, essa impontualidade tem os nomes nisso. Como é que é o nome que a gente fala na gestão? Como é que chama? Ô, Loche, como é que é? Inadimplência. Esse é o retardamento. É o retardamento. Então, esse é o retardamento cronêmico. A inadimplência, a falta de pagamento, a pessoa que está com papagaio, o outro que está apurado, é o negócio do fim do mês, é o outro que está com o aluguel atrasado, etc. Tal. Agora, o retardamento existencial, é esse retardamento, por exemplo, daquele nosso amigo que eu estava falando, que há 13 anos ele desviou, e agora ele está querendo recuperar. Num ano ele pode recuperar os 13, vai depender dele. O retardamento afetivo, é o que nós já falamos aqui antes, que é o problema daquela pessoa, por exemplo, que ela é poligâmica, por exemplo. Em matéria de sexo, por exemplo, ela não fixa com ninguém, porque nada a satisfaz. Isso aí ela é retardada sexual. Tudo isso aqui você pode falar que existe os retardados. Hoje eles não gostam de usar mais essa palavra. Existia até o AR. AR era o aluno retardado. AR, aluno retardado.
No Brasil, eles até falavam muito de uma pessoa que é muito conhecida na vida pública, que ela é aluno retardado. Geralmente o aluno retardado aí é um imbecil, é aquele que tem algum processo de oligofrenia. Esse aqui é o aluno retardado, no caso, o retardamento intelectual. Então, por exemplo, dentro da psiquiatria existe uma classificação clássica aí, etc. tal, que às vezes eles mudam um pouco, mas sempre é isso. O pior mesmo é a idiotia. E depois tem os outros. Agora, por exemplo, o cara que é imbecil, geralmente é o do meio. E tem um superficial que eles falam que é o débil. Então é o chamado, é o debilóide. Então o debilóide é o menos, o imbecil um pouco mais, e o idiota é o profundo. Agora, outro, o retardamento decidofóbico. É aquela pessoa, por exemplo, que ela tem que decidir até a semana que vem. Daqui 6 meses ainda está pensando, não decidiu, já passou a oportunidade, tudo passou e acabou. Então ela tem uma fobia de decisão. E esse retardamento é mais comum do que a gente pensa. Agora, geralmente essas pessoas, elas decidem ouvir mais o advogado, ouvir mais o parente que ela tem mais confiança, ouvir mais as pessoas que têm ascendência sobre ela na família, ouvir mais o médico, ouvir mais o especialista, o consultor econômico financeiro. Essas pessoas devem ir lá para acabar com a decidofobia dela. Agora, o retardamento autoconsciencial, esse aqui é o seguinte, é a pessoa que vai levando a vida de qualquer maneira. Ela não tem autoconsciência da importância, da relevância, do valor que tem a vida humana aqui. Agora, retardamento secular é aquele que já vem, que você vê que não, a pessoa é desse jeito, esse negócio já vem de muitas vidas, ela não vai consertar de uma hora para outra. Esse, então, é o secular. De modo geral, eu acho que eu falei todos eles aí, até um ponto que a pessoa pediu. Agora aqui, como posso identificar meus principais problemas autopensênicos? Como utilizar a autopensenidade para desbloquear ou desenvolver meu parapsiquismo? A autopensenização, no caso, aqui, a pessoa tem que ver o seguinte: qual é a qualidade dos seus pensenes? A pessoa que perguntou, não está aqui, porque ela perguntou porque não está. Mas a primeira coisa é essa: qual a qualidade dos seus pensenes? Essa qualidade, do ponto de vista interassistencial. Olha bem, o dia de ontem, tem que pegar assim e dar um inserto em você. O dia de ontem, ou a semana passada, ou o mês passado, ou esse ano todo que está encerrando agora em dezembro. Como é que foi a média da sua pensenização? Você pensou demais em sua autodefesa? Ou você pensou mais para ajudar as outras pessoas fora da sua autodefesa? Então, a autopensenização tem que começar, em primeiro lugar, observando o problema da fraternidade da pessoa perante os outros. Isso é, a convivialidade, a sociabilidade produtiva, a sociabilidade cosmoética. Como é que a pessoa passou com isso? De modo que, através disso, você tem que olhar. Outra coisa que eu chamaria atenção, olhe os tipos de pensene que predominam em você. São patopensenes ou ortopensenes? O orto é aquele que é certinho. Então, por exemplo, são nexopensenes? São pensenes que têm conexão correta com a cosmoética? São evolúcio-pensenes ou regressio-pensenes? São coisas que fazem você evoluir ou são pensamentos regressivos? Você, por exemplo, a maior parte do tempo, você briga, você discute, ou você gosta de apaziguar para ajudar naquilo que está errado? Isso tudo nós temos que ver o tipo de pensenização média da sua vida. Então aí você vai ver o seu holopensene. Então, você vai perguntar depois para você: o meu holopensene pessoal, ele é mais positivo e fraterno ou ele é mais patológico e antifraterno? Através disso nós vamos começar a mexer na autopensenização.
Uma outra coisa, no dia de ontem, aquilo que eu perguntei, estou repetindo. No dia de ontem, você pensou mais em você ou teve um pedaço que você pensou em favor dos outros? Na hora que você pensou em outras pessoas, você pensou só para desancar com aquelas pessoas? Ou você pensou para ajudar? Para ajudar de algum modo? Como é que foi? Então veja, isso não tem milagre. Tudo é um problema de esforço pessoal. As pessoas têm que pensar nisso. E a pessoa só muda com a vontade dela, a intenção, que a vontade é que é a força que ela tem. E a intenção é que canaliza a qualificação da atitude, da determinação, da definição dela. De modo que a autopensionização é por aí. Agora, oportunamente, eu vou trazer aqui o verbete sobre a autopensionização. Nós temos aí uns 6 verbetes que falam de autopensionização. Básico. Mas não tem nenhum que fala assim da autopensionização do jeito que nós queremos falar, do ponto de vista evolutivo propriamente dito. Que é esse que eu quero vir com mais detalhes. Que às vezes a gente vai arranjar um dia especial para falar, no dia tal nós vamos falar nisso, que é para chamar a atenção. Não é isso? Vamos ver como é que a gente faz. Eu já tenho 2 temas para falar nisso aí. Vamos ver como é que nós fazemos isso. Eu vou esperar passar esse mês, para em janeiro, no início de janeiro, a gente já marca 2 datas para isso. Tá? Que assim passa agora, porque agora tem a prova, tem o meu curso, tem essa situação toda. E outra coisa também, a turma vai começar a trabalhar com os verbetes. Então, nós queremos ver isso tudo. Uma das coisas que eu vou dar para essa comissão é fazer a microbiografia de cada um, que isso também ainda não foi feito. E arranjar 2 iniciais dos nomes para servir de guerra. Nome de plima, nome de... entende? De plima. Vamos ver o que dá, né? Mas, olha, tem mais alguma coisa? Pode falar, Cláudio. Professor, sobre essa pergunta sobre a toxicidade dos alimentos, segundo as suas pesquisas e observações, o senhor poderia falar dos malefícios da Coca-Cola e do chocolate? A Coca-Cola é o seguinte, a Coca-Cola é ótima para quem tem muita diarreia, e ela é ótima também para quem precisa de determinados elementos. Ela serve realmente de remédio. Mas veja, ela tem um negócio inconveniente que são os gases. Tem mais gás quase sempre do que o próprio Guaraná normal que tem aí e outros refrigerantes. Agora, o que se passa? Quem precisa de potassemia, a Coca-Cola ajuda. Você está entendendo? Eu, durante muito tempo, eu tinha que viajar. E eu não podia tomar os sucos das viagens. Que é isso? Eu não tomava café e não podia estar tomando bebida alcoólica. Então, o que eu fiz? Eu conheço os processos de refrigerante, que eu fui estudar isso tudo. Eles são pasteurizados. Então, a Coca-Cola é pasteurizada, o Guaraná é pasteurizado. Mas lá pelas tantas, nos lugares que eu ia, tinha mais, era Coca-Cola. Porque no exterior e no Brasil, todo lado, é McDonald's e Coca-Cola, tem todo lado. Então, o que eu fiz? Para não haver muito erro, eu falei assim, eu vou começar a tomar Coca-Cola. Aí, os caras, com o passar do tempo, falaram que eu era viciado em Coca-Cola, que eu só bebia Coca-Cola. Mas por quê? Eu vou tomar uma água de garrafa. Aquilo não é pasteurizado. Um monte de gente da parapsicologia, que fazia também curso assim de itinerância comigo, todo mundo, uns morreram até mais cedo. A maioria pegou hepatite. Agora, eu, devido à Coca-Cola... Então, eu tomava Coca-Cola de casa pensado, como tudo meu. Tudo calculado. Agora, é muito esquisito, né? Eu chegava no Recife uma vez, isso aconteceu, não estou exagerando nada. Eu estava com 16 sucos para eu experimentar, para ver o que eu gostava. Eu falei assim, eu sinto muito, eu não posso, eu estou com um negócio muito sério, eu quero Coca-Cola. Eu falei assim, mas você vai tomar Coca-Cola com esse monte de... Isso é contra a saúde? Mas eu vou entrar naquela... Recife mesmo foi um dos lugares que um desses meus amigos pegou hepatite com os negócios todos que ele fazia. Chegava lá, tinha 16, não estou brincando, eles colocaram na mesa, tinha 16 tipos de suco para experimentar no Nordeste.
Que eu falava com isso, inclusive na televisão, etc. Tal, que o Nordeste é uma beleza, tem tanta fruta, aquele negócio todo. Então eles queriam me mostrar. Agora, eu falo assim, ó, o Valdo é incoerente, já não entende ele. Eu não podia estar falando, né? Eu não vi fazer o suco. Você está entendendo como é que é? Agora, a Coca-Cola não, ela é pasteurizada, igualzinho o Guaraná também. Guaraná você pode confiar porque é pasteurizado. Não dá tanto bicho. Agora, vai tomar uma água. Você já pensou? Eu já examinei o que é frasco, vasilhame de bebida. Eu sei isso tudo. Eu tive que examinar essas coisas todas. Estudei profundamente isso aí. Sei tudo como é que é. Não se brinca com isso. Vasilhame, o envasamento de uma bebida. Sou doutor no assunto para o meu gasto. Você está entendendo como é que é? Então foi por isso. Agora então, a Coca-Cola só vale para isso. Mas eu aconselho para as pessoas evitar até Coca-Cola. Devido ao processo de gás, é muito gás, muita coisa. E outra coisa, a Coca-Cola tem uma pitada de coca. Né? Você sabe como é que é. Mas é uma coisa suave dentro da situação. Mas agora, todas essas bebidas podem criar dependência. Até o café. Você sabe disso. Chocolate cria dependência. Existe chocolatra. Então, isso tudo a gente tem que ponderar, ver o nível da situação e ver a tendência da pessoa. Agora, o ideal é o seguinte, essa aqui é que é a minha recomendação, que eu faço isso há muitos anos. E eu sempre fiz isso, por isso que eu nunca fui dependente de nada, nem da Coca-Cola. Entende? De modo algum. Era asiático o negócio que eu tinha que mostrar aquilo. Mas o caso todo é o seguinte, quando você perceber que você está querendo ficar na dependência de um alimento, ou de uma bebida, ou até de uma fruta, você passa 6 meses sem pôr aquilo na boca. Com isso, você conserta você. Não tem jeito. Então, você gosta muito de ambrosia, o negócio faz mal para você. Então, você vai passar 6 meses sem colocar ambrosia na boca. Agora, com o passar do tempo, você vai ver ambrosia aí e não tem nada. Agora, você cheira. Cheirar é permitido. Você cheira. Então, por exemplo, o que é mais duro é cheirar a pasta chuta. Essa que é o pior que tem. Não, você não pode comer o espaguete, mas cheirar você pode. Então, isso é duro. Você está entendendo? Então, o cara... pronto. Vamos embora. Então, isso aí é muito importante para a pessoa dominar a si mesma. Ela passar a temporada sem ficar presa ao problema. Eu, qualquer coisa minha, eu sou capaz de ficar sem comer ou sem beber. Entende? Por isso que eu tenho essa facilidade de mudança. Atualmente, por exemplo, eu estou fazendo pesquisa, eu já falei aqui, sobre fruta. Devido ao processo, que eu sou um cara como se estivesse na pré-diabetes. Agora, estou tomando um desse remédio que é glifage, que ajuda isso aí. Mas eu estou comendo fruta. Doce eu já não estou comendo há muito tempo. Mas fruta eu estou comendo. Agora, fruta precisa de ver. Uma das frutas que eu acho melhores são várias frutas dessas durinha e seca, fruta seca. São as melhores que tem, mas ela geralmente, ela concentra mais a glicose, a glicemia. Então isso aí é mais ou menos problemático. Então eu vou fazer exame agora, no mês que vem, para ver como é que eu estou com as frutas. Eu estou levando o negócio de fruta para ver. Se eu tiver mais ou menos normal, a gente vai ver. E o efeito também dos remédios. Porque eu fiz um primeiro exame e o resultado foi 100%. Foi muito bom, positivo. Mas agora eu estou comendo um pouco mais de fruta para ver como é que é. Sabe como é que é? Coca-Cola você não toma mais. Coca-Cola não toma há muito tempo. E só. E chocolate também não? Não, chocolate fazem 50 anos. Outra coisa, sorvete faz mais de 50 anos. Sorvete. Agora, você vai me perguntar por que eu não tomo sorvete? Você já sabe por quê, né? Você já sabe. Que é o laringochacro. Mas agora, gente, a vida humana é assim. A gente tem que ver até o ar que a gente respira. E outra coisa, hoje, nessa lixeira planetária que virou a Terra, com esse monte de gente aí, com essa superpopulação, o que vocês querem? Isso não tem jeito. Essas coisas funcionam. Não tem jeito. A gente tem que trabalhar com isso. Tem que olhar tudo.
mais ou menos 50 anos. Por exemplo, às vezes eu colocava assim, como que fingia, porque a pessoa trouxe chocolate, me dava, eu colocava lá em casa mesmo, lá em Ipanema, uma vez eu fiz isso. Aí a minha mulher chegou para mim e disse, você está comendo chocolate? Eu falei, não, é o chocolate branco, eu pus um pedaço na boca, depois eu tirei, porque senão vai me criar problema. Agora, por que o chocolate? Não é por causa dos processos do chocolate em si, não, é por causa do colesterol. E outra coisa, o chocolate é muito forte. Você toma, é como se você comer um boi. Porque aquilo equivale a isso, para sustentar o corpo. Eu não preciso de tanta coisa assim, né? Vamos devagar, né? Agora, o chocolate realmente é uma das maiores tentações que tem por aí, né? Eu gostava muito de chocolate branco, quando rapaz. O branco. O amargo, não. Dentro de mim, eu jamais apreciei nada que fosse amargo. É um troço de mulher. Eu não como jiló, nada desse troço. Nem couve. Não sou. Agora, veja, é um processo, eu gosto, a vida já é, né? É muito amarga para ficar com isso. Para quê? Para que essas coisas? Já basta, não é isso que eles falam, não é isso? Mas de modo geral é isso. Agora, veja, vocês acham que eu sou uma pessoa de mal com a vida por causa disso? Eu não tenho bom humor? Eu sou a maior prova que uma pessoa pode ter o maior regime mais bravo na vida dela, a maior dieta alimentar, e ela se sentir bem, ter humor, não perder o humor, nem nada disso. O problema é saber ponderar. Eu mesmo pondero comigo, falo, isso aí te faz mal, é besteira você comer, então eu não como. Eu sou tranquilo com isso, você está entendendo? O problema todo é esse. Agora, com isso, eu não estou dizendo que eu sou perfeito em nada disso, não. De vez em quando eu ainda vejo umas coisas que me dão uma vontade. Então eu vou lá no shopping center aqui, assim, passar na frente, eu posso olhar as vitrines. Então vou lá, um dia desse eu estava olhando, bola, mas como está bem feito aquilo ali, que isso aí quase não tinha aí no shopping. Apareceu agora, que é vamos dizer aí, uma torta de queijo. Está entendendo? Um negócio. Eu vi uma lá, mas estava uma beleza. Eu falei assim, ver não faz mal. Isso é uma obra de arte. Hein? Pois é, arroz doce, pensa bem, arroz doce é uma coisa da minha infância. Esse aí é que tinha lá em casa. Né? Agora, o que eu gostava mais em Minas não é isso não. Gostava era o curau, que é o mingau de milho verde. O nome lá em Minas é mingau de milho verde. Esse para mim era o melhor. A minha mãe fazia isso, eu ajudava ela a fazer, a passar o milho, tirar aquele negócio, tal. Eu sei fazer o mingau de milho verde, mas veja, esse sim, isso aí é que é uma perda. Dentro da perdologia, talvez esse seja um dos maiores na minha vida. Eu perdi a mega sena. Entendeu? A hora que eu não pude comer mais o curau. Agora, eu às vezes como, aqui em Foz, a pamonha de sal. Essa eu como. A Graça de vez em quando come. E ela é muito bem bolada, mas também eu como uma inteira. Aquela assim. Assim, agora vamos tirar a barriga da miséria. Não, mas essa, a pamonha de sal já não tem tanto problema. Vocês sabem, se ela é bem feita. Agora, eu evito comer o queijo. Queijo, de modo geral, eu não como há muito tempo. Tudo que diz respeito a leite direto, eu evito há muito tempo. Então, o queijo que vem na pamonha também eu não como. É a única coisa. Mas agora, as pamonhas aí são bem feitas. Já não pode dizer. Já comeu? Vale a pena. Se você vê, entra nessa. Você não sabe o que você está perdendo. Mas olha, tem mais alguma coisa aí que ficou mal parada, obscura qualquer coisa? Nós podemos parar por aqui? Já está no horário de vocês. É lá? É com você? Faz favor, então. Gente, então, passar as pontuações da tertúlia. Nós não tivemos votos online hoje. Houve 18 perguntas online que foram respondidas. 14 perguntas presenciais respondidas e 98 assinaturas no livro de presença. Depois da leitura dos verbetes, nós vamos ter 2 recados. A Milena pela PEX e a Neida para falar sobre o congraçamento. Então, verbetes para amanhã.
subconsciencialidade, transformismo, truculência, coleta seletiva, hibernante, megapeso, melex. Pessoal Apex e o CAEC, gostaria de convidar a todos para o curso Balanço Existencial, que vai acontecer no período do Carnaval, entre os dias 21 e 24 de fevereiro. São mais de 20 professores que vão estar participando, são diferentes atividades, tem oficinas, tem talk show com a professora Marina Tomás, vai ter um debate especial sobre Maxi Proex do mundo, vai vir o professor Wagner, a professora Nancy, o Pina da África, o Lucas de Buenos Aires, enfim, vão ser diferentes atividades dentro do curso Balanço Existencial. Tem também o Campo Proéxico, com o professor Moacir Gonçalves, a professora Cristina Aracaki. Quem tiver interesse em fazer as inscrições, tem um desconto até 30 de dezembro, que sai por R$ 409 à vista, ou pode parcelar, tem um acréscimo, pode parcelar em até 6 vezes, ligando aqui para o CAEC. E também tem os pacotes, quem tiver também interesse em pegar mais informação em relação aos pacotes que tem de Natal, Salvador, São Paulo, pode estar entrando no site da Apex e tem o telefone ali de contato para mais informações. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos novamente convidando para o 20º congressamento de todas as ICs, que será realizada no CAEC, aliás, no discernimento, de 19 a 22 de dezembro. Então, no primeiro dia, gente, às 20 horas, é o dia da abertura. Nós contamos com a presença de vocês para um coquetel. Depois, sábado e domingo, é o dia de apresentação de todas as ICs. Cada IC irá apresentar o seu trabalho. E na segunda-feira é o dia dos workshops. Ao todo são 21 workshops gratuitos. O evento todo é gratuito. É uma oportunidade que vocês poderão aproveitar e participar. Não sejam consciências retardatárias, aproveitando o verbete de hoje. Realizem já a sua inscrição. Na saída vai haver voluntários com fichas de inscrição aguardando por vocês. A professora Flávia vai falar a respeito do workshop da Conscius. Bom, pessoal, o workshop da Conscius vai acontecer então no dia 22 à tarde. Vai ser uma dinâmica do Recim especial, com uma introdução à conscienciometria, né? Por que fazer a autoconscienciometria, a importância da autocrítica, do autodesconfiômetro nas nossas manifestações. A gente vai ter também análise com conscienciograma e o campo de debate falando dos trafores, trafares e trafais que vão se apresentar naquele campo. Então vale a pena, é bem dinâmico, tá certo? Quem quiser participar é gratuito. E o número é limitado. O evento vai ocorrer na sala da Conscius, ainda no discernimento, com 17 vagas. Então, maiores informações, procurar o CAEC. Tá ok? Obrigada. O verbete vencedor foi subconsciencialidade, com 11 votos. Obrigada e boa tarde.